Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa segunda aulinha da semana, né? A aula 28 de Geografia. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a base econômica do Japão. Foi a nossa primeira aula, a gente falou de Japão, né, na aula de segunda-feira. Hoje a gente fala um pouco mais e também dos tigres asiáticos, tá? Vamos conhecer um pouco, né, o que é esses tigres asiáticos que a gente vê falar constantemente. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu trouxe um slide aqui falando um pouco da geopolítica, né, do leste da Ásia. Então o Japão se concentra nesse território, né, na parte leste, e até o início do século 21, tá, a China e o Japão eram as maiores potências do Oriente, né? Então essas regiões foram muito desenvolvidas, né? A gente tinha no Ocidente Estados Unidos e na parte oriental a China e Japão como as grandes potências territoriais. Esses dois países, eles disputaram território de várias ilhas situadas próximas de importantes rotas marítimas e com potenciais reservas de petróleo e gás, né? Então eles vieram aí disputando, lembrando aí que o Japão é um arquipélago, né? Ele vai ser detentor aí de 4 ilhas bem importantes, né? Que são as ilhas de Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, tá? Então são 4 ilhas importantes que nós temos nesse território e vamos ter aí ainda inúmeras ilhas, né? Pequenas ilhas aí no território japonês também. Então, uma região muito importante, né? E eles disputaram, porque sua área territorial é bem restrita, é bem reduzida, né? O Japão, ele tem uma área também muito montanhosa, cerca de 80% do território japonês é de áreas territoriais, de áreas montanhosas, né? Então, isso vai dificultar a ocupação desse território, vai dificultar aí a instalação, os recursos minerais vão ser reduzidos. Então a gente tem várias questões relacionadas a esse espaço tão pequeno, né? A dificuldade de desenvolver em grande potencial a parte agrícola, né? Então são características desse território. Então eles disputaram, eles tentaram instalar, né, o expansionismo e aí adotar outros territórios. Então ele vem disputando desde o século XIX, né, essas ilhas que tem próximo ao território japonês. Então a crescente industrialização japonesa esbarrou na falta de matéria-prima, né? Como a gente falou, eles investiam muito, tinham que adquirir matéria-prima de outros locais, né? Então eles investiam no produto finalizado. Então o seu lucro era naquele produto finalizado, né? Empregava ali bastante tecnologia, então ele conseguia ter um valor agregado nesse produto. Então era da onde a gente vai ter um maior recurso, né, para esses produtos. Então vamos lá, o imperialismo japonês, tá? Diante da falta dessas matérias-primas, o Japão ele tinha que fazer o quê? Importar a maior parte dos recursos minerais e energéticos, né? Então ele tinha que buscar isso de outros produtos para conseguir algum desenvolvimento. Ele promoveu o expansionismo, né? Lá na sua fase imperialista, ele promoveu esse imperialismo, venceu uma guerra contra a China em 1895 e aí ele tomou posse, tá? De alguns territórios, como Taiwan, depois ele dominou a Coreia, posteriormente a parte norte da China, tá? Em uma região conhecida, né, como a região da Manchúria. Então ele fez a invasão desses territórios. Então a gente tem aqui a China, a Coreia, algumas áreas do Sudeste, algumas áreas do Pacífico foram invadidas. Então a gente sempre fala dessa questão do Japão, como a gente tem 4 ilhas nesse território, eles investem, né, na construção de túneis, pontes para facilitar o acesso desse território. Outra medida adotada por eles é
o aterro, né, de algumas áreas para tentar aí ampliar o seu território, utilização de balsas, tá? Então eles procuram aí ter alguns recursos para aumentar então o seu espaço territorial. Uma coisa interessante também do território japonês é a sua população, né? Então ela é uma população que a gente poderia comparar mais ou menos ao estado de São Paulo, né? E aí a gente vai ter uma região amplamente povoada, né? Que tem uma das maiores densidades demográficas, mesmo com as áreas montanhosas que a gente vai ter nesse território. Então ela é amplamente aí povoada, mesmo com uma extensão bem reduzida, ok? Então o que aconteceu? O que foi o milagre econômico, né? Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, então o Japão saiu bastante fragilizado, né? Ele foi atacado ali com 2 bombas nucleares, né? Os Estados Unidos, inclusive, que lançaram essas bombas. E essa motivação aí dos Estados Unidos entrar na guerra foi exatamente porque o Japão atacou, né, uma embarcação, um navio, durante esse período de guerra, e foi ali nas mediações do Havaí, né? Então ele atacou uma base dos Estados Unidos de Pearl Harbor, né? Isso ocorreu lá em 1941, e aí em retaliação, posteriormente os Estados Unidos vai atacar, né, essas 2 cidades, lançando essas 2 bombas nucleares nessa região. Só que aí os Estados Unidos vai investir bilhões de dólares para auxiliar, né, o Japão na sua reconstrução. Por que isso? Porque ele queria evitar, né, aquele período de Guerra Fria ali, a expansão de regiões comunistas, né, que se aliassem ali ao socialismo. Então ele queria evitar isso e ele ofereceu esse recurso, essa ajuda ao Japão. Então a gente teve na Europa o Plano Marshall, tá? E no Japão, nos territórios asiáticos, a gente teve o Plano Colombo de ajuda dos Estados Unidos a esses territórios. Em 1954, o Japão e os Estados Unidos firmaram um pacto que garantia proteção militar estadunidense ao território japonês, né? Então, de certa forma, os Estados Unidos queriam que o Japão ali deixasse de investir em armamentos, né? Que ele mudasse então sua estrutura, e ele ofereceu essa proteção militar, né, a este território. Os Estados Unidos também investiram na recuperação econômica do Japão, como já foi falado. Fatores internos também contribuíram para a reconstrução do país. Então, além de todo o investimento, a gente tem uma cultura muito diferenciada no Japão, né? A disponibilidade de mão de obra qualificada e barata naquele território, né? Se investe muito em educação, em qualidade ali, educacional para essa população. As empresas no Japão, geralmente, elas recrutam os jovens, assim que eles concluem ali os cursos, as universidades, eles já tomam os seus locais nas empresas, né? Geralmente, eles trabalham em uma empresa até sua aposentadoria, né? Então tem uma fidelidade quanto às empresas, quanto ao trabalhador, e o trabalhador é muito fiel também a essa empresa que ele trabalha. Então aqui, ó, lealdade à família e disciplina levada para as fábricas e os escritórios. Então essa lealdade, essa confiança é tão grande, né, que muitos filhos de empregados, antes mesmo de nascer, eles já têm o emprego garantido na mesma empresa onde os pais ali trabalham, né? Então tamanha é a lealdade que a gente vai ter nesse país. O aumento de salário lá no Japão, geralmente ele está relacionado ao tempo de serviço, tá? Daquela pessoa naquela empresa, e também a sua qualificação para o trabalho, tá? Cada empresa geralmente tem seu próprio sindicato, ok? E aí eles vão ter aí uma estrutura melhor de trabalho. Lembrando aí que o Japão investiu muito em tecnologia, a gente vai ter vários
mecanismos, né, vários recursos aí, máquinas, né, muito especializadas, e aí a gente vai ter os empregados, né, os funcionários mesmo, para manusear esses equipamentos bastante sofisticados. Aí a gente tem a cultura japonesa de obediência, né, que é uma característica aí do japonês mesmo. Indústria e tecnologia. Então vamos lá. O Japão está entre os maiores produtores mundiais em quase todos os ramos industriais, tá? Então ele se destaca aí no ramo siderúrgico, automobilístico, eletrônico, naval e têxtil. E aí, como a gente falou, né, o Japão ele teve que investir muito na aquisição de matéria-prima, né, já que ele não tem esse recurso em abundância. E aí o produto dele finalizado vai ter um alto valor agregado, tá? É um dos países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Então isso foi fundamental para a indústria de alta tecnologia, né, que cresceu amplamente, e a indústria de alta tecnologia, ou high-tech, voltadas para as áreas de microeletrônica, informática, biotecnologia, telecomunicações, entre outros setores. Então a gente tem um investimento amplo, né, nesses setores, então, no território japonês. Além disso, a gente tem a cultura do arroz, né, que é bastante disseminada nesse território. Também a sericultura em algumas áreas do Japão aí, que é a produção do bicho da seda, tá? A gente utiliza ali as amoreiras e a gente vai ter uma alta produtividade, e a gente vai ter alguns recursos disponíveis também nesse território. A megalópole japonesa, tá? Então, alguns centros de pesquisa e produção de alta tecnologia ligados à educação universitária e a empresas de tecnologia de ponta, né? Então, eles vão investir em bastante recursos e vão estar associados aí às áreas universitárias para esse desenvolvimento. Uma característica interessante é que o Japão, ele sozinho, ele utilizava até 1990, mais ou menos, mais robôs do que o restante do mundo, né? Eles investiram amplamente na construção desse recurso, desses equipamentos, né? E ele já dominou aí por bastante tempo o uso, né, desse tipo de equipamento para as mais diversas áreas, tá bom, pessoal? Tóquio é o centro da megalópole conhecida como Tokaido, tá? Então, em Tóquio, a gente tem atividades industriais e financeiras, grande movimentação nos portos e aeroportos, uma intensa troca comercial, e a cidade é densamente povoada, tá? Então, destaque aí que a gente vai ter, então, de Tóquio, com a concentração da população e com grande atividade comercial, né, financeira nesse território. Então, aqui a agricultura, energia e problemas ambientais importa a maior parte dos alimentos que consome. A única exceção é o arroz, né, que é amplamente produzido nesse território. A gente tem uma boa produção. A maior parte da energia é proveniente de termoelétricas e cerca de 30% é gerada por usinas atômicas, tá? Então, eles têm aí grande potencial termoelétrico. E aí a gente vai ter alguns problemas, né, relacionados ao amplo desenvolvimento, ao crescimento acelerado que nós tivemos nesse território, relacionados à poluição do ar e do mar, tá? Então foi cerca, pessoal, de 40 anos que a gente teve um milagre econômico no Japão. Isso foi de 1950 até 1990, né, esse crescimento intensivo nesse território. E aí a gente vai ter uma desaceleração, né, uma dificuldade para que o Japão, após 1990, consiga permanecer em grande desenvolvimento. A gente tem um esgotamento desse modelo japonês. Então, o que estava relacionado a esses problemas? Então, vejamos bem.
Lá em 1971, mais ou menos, a gente teve a desvalorização do dólar, tá? E aí a moeda japonesa, que era o iene, né? Ela tava alta, com valor agregado alto. Então o que acontecia? O Japão, que era basicamente ali os seus recursos vindo das exportações, né? Ele teve dificuldade de vender os seus produtos, já que com a desvalorização da moeda americana e o alto valor da moeda japonesa, então quando eu ia vender esses produtos, eles estavam com um alto valor agregado, né? Então isso já não era mais interessante para outros países. O preço do barril do petróleo também, ele aumentou muito a partir de 1973, né? E isso começou a pesar no Japão, e também, já que a gente não tinha lá essas fontes de recursos, né? Então, com maior valor da aquisição do petróleo, então eles deixavam de ter um grande lucro, foram reduzindo o seu lucro, né? Dificuldade de exportar, dificuldade com o valor do petróleo. Então, isso foi uma das questões que dificultaram. E aí a gente teve uma série de movimentos de contestação, né? Porque aí veio os vários problemas ambientais, problemas relacionados à especulação imobiliária, os automóveis, os imóveis aumentaram muito o seu valor, né? Então a população teve mais dificuldade em aquisição de moradia, né? Esses trabalhadores. Então foi uma série de problemas que foi ocasionando essa crise, né, para a economia japonesa também. Vamos lá. E aí, com o esgotamento do modelo japonês, né, essa dificuldade em escoar seus produtos, então eles já não tinham mais o mesmo lucro, surge então novos territórios também. Então esses novos territórios aparecem os tigres asiáticos, né? Por que a gente menciona esses tigres asiáticos? Primeiro pela agilidade, né? A rapidez com que essas regiões cresceram, e a agressividade, né? Que está relacionada ao tigre, que a gente fala que foi o grande volume de exportação investido nesses territórios. Então, mais ou menos a partir da década de 70, houve esse grande processo de industrialização nessas regiões aqui que eu estou demonstrando para você. As economias a partir de 70 vivenciaram um acelerado processo de industrialização, resultante de investimentos externos. Então, até mesmo o Japão, ali com a sua dificuldade de produção perante o seu pequeno território, ele investiu em outras áreas, né? Porque ele queria produzir, continuar produzindo e exportando para outras regiões. Então ele também lançou mão de recursos para essas áreas, tá? Então nós temos aqui investimento de empresas japonesas que visavam expandir sua produção industrial e reduzir os seus custos de produção. Então, se nessas áreas eu tenho maior abundância de recursos minerais, né, a mão de obra é barata, eu tenho a facilidade de instalação de empresas. Então, essa foi uma das visões, né, que os japoneses tiveram e investiram nesses territórios. Então, são eles: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá? Então, são os 4 tigres asiáticos. E qual que era a ideia desses tigres asiáticos? Era produzir e exportar em larga escala, tá? Bens de consumo para a América do Norte, a Europa e o restante da Ásia. Então a gente está falando, gente, de um modelo que a gente fala de plataforma de exportação, tá? Então a ideia inicial não era fazer produtos, industrializar para que o público local, né, o público interno adquirisse os produtos. Então era tudo voltado para a exportação. E aí, primeiramente, apenas exportavam, com o crescimento industrial, passaram também a atender o mercado interno e importar máquinas e tecnologias. Então, eles se especializaram muito em equipamentos de computadores, por exemplo, o mouse, o teclado, tá? o monitor. Então, eles amplamente ali produzindo. Então a gente não tinha uma lei trabalhista tão eficiente nesses territórios, que não estava preocupada com o trabalhador, a gente não tinha questões
relacionadas ao ambiente, a instalação dessas indústrias. E aí tinha vários atrativos para várias empresas do mundo, né, se instalarem nesses locais, porque a mão de obra é muito barata, essa facilidade, diminuição de impostos, né, então as empresas se sentiram atraídas a migrar para esses locais, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, essas regiões, então, regiões que antes passaram aí por bastante dificuldades, eram regiões mais pobres, eles investiram muito em tecnologia, tá? No ensino dessa população, criaram ali sua tecnologia, tá? Conseguiram fabricar vários veículos, navios, então investiram muito na área de informática, eletrônicos, tá? E eles tiveram um amplo crescimento. E aí surge também, a partir da década de 80, outras áreas, né, começam a se desenvolver. Então essa região aqui cresceu amplamente, e aí a gente vai ver a necessidade de outros territórios também se desenvolverem rapidamente, né, ter esse volume de produtos em enorme quantidade para exportação. Então surgem os novos tigres asiáticos, né? Então, da onde que vêm os investimentos para essas novas áreas? Do Japão, Estados Unidos, China, e também dos primeiros tigres asiáticos, né? Daquelas regiões ali que começaram a se desenvolver. Imaginem vocês, primeiro o Japão se desenvolve, né? A gente tem um crescimento reduzido, uma crise a partir da década de 90, né? Mas o Japão investiu dinheiro ali, recursos nos tigres asiáticos, que é Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, e agora posteriormente esses territórios, juntamente com os Estados Unidos, a China e também o Japão, fazem novos investimentos nesses territórios, tá? Então, quem são os novos tigres asiáticos? Tailândia, Vietnã, Filipinas, a Malásia e a Indonésia, tá? Então, esses territórios aí vão ser as novas regiões recentemente industrializadas, tá? E que aí a gente vai ter esse modelo muito rápido de industrialização. O objetivo é integrar as economias asiáticas do leste e do sudeste do continente. Destaque: produção têxtil de componentes de telecomunicações, informática e eletrônicos pouco sofisticados e com o uso de tecnologia importada, tá? Então eles investiram muito. O diferencial dos novos tigres asiáticos, tá, é que a população não investiu como os primeiros tigres aí na educação, tá, para melhorar a qualidade. Então aqui a gente vai ter uma população mal remunerada também. Novamente aqui não tem esse controle, não tem leis trabalhistas eficazes, né, eficientes. Não tem também uma atenção, né, um cuidado, leis que funcionem aí para a questão ambiental. Então vai ser uma área atrativa, né, para as empresas transnacionais. Tá bom? Entenderam? Vamos ver algumas regiões aí dos tigres asiáticos, né, e os novos tigres. Algumas delas, como que está a atual situação. Então, a implantação das indústrias transnacionais nos tigres asiáticos ocasionou um crescimento econômico. Foi muito rápido, por isso essa associação, tá? Os novos tigres mantiveram sua condição de plataforma de exportação, mas não produzindo sua tecnologia própria, tá? Então, tudo vem ali de outras empresas, eles só são a mão de obra, tá? Só estão produzindo em grande escala. Nas últimas décadas, os índices de desenvolvimento social indicam ter ocorrido uma melhora das condições de vida da população de todos os tigres. Então, com a indústria, né, a todo vapor, então a gente tem uma melhoria aí na qualidade de vida da população. Na atualidade, o comércio dos tigres asiáticos se dá principalmente entre os próprios tigres, China e Japão, seguido pelos Estados Unidos e pela União Europeia, tá? Então, nós temos essas trocas comerciais aí diante desses territórios.
E se a gente olhar, muitos produtos que a gente tem, geralmente made in China, a grande maioria, mas hoje a gente já consegue encontrar, né, alguns eletrônicos, smartphones, veículos, né, desses territórios com valor muito inferior a de outras regiões, né? Por isso esse amplo desenvolvimento desses territórios. Os chineses tornaram-se importantes parceiros comerciais da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura e têm investido pesadamente também no Vietnã. Então, a China tem ampliado aí seus territórios, suas parcerias comerciais, tá? Também com os tigres asiáticos para aumentar a produtividade. Algumas características de alguns dos tigres asiáticos. Então, Hong Kong tem uma forte economia capitalista, possui um dos portos mais movimentados do mundo, tá? Então, todo esse investimento que veio lá do Japão e foi se disseminando para esses novos territórios, né, tem um envolvimento aí de uma economia capitalista, e tudo começou lá com os Estados Unidos, né, investindo nesses territórios para evitar que eles se aliassem ali àquele período da Guerra Fria que a gente tinha, né, as regiões se tornarem territórios socialistas. Então nós vamos ter essa influência. Em Taiwan, a economia é dinâmica, mas seu status político é limitado em virtude de a comunidade internacional não reconhecer esse país oficialmente, tá? Então nós temos aí amplo desenvolvimento, mas é uma área, uma comunidade ainda não reconhecida. Singapura, investimento interno em educação, pesquisa e mão de obra altamente qualificada. E a Indonésia é o maior produtor de óleo de palma do mundo, tá? Além de se destacar na produção de borracha, petróleo, gás mineral, gás, minério e carvão. Então, esse óleo de palma, tá? É o mesmo óleo de dendê que a gente conhece. Então, é um óleo utilizado para a elaboração de vários produtos aí, produtos cosméticos, tá? E tem algumas, ele não é um óleo de alto valor agregado, né? Mas é de fácil manejo, tá? Então, nós temos essa característica aí na Indonésia de ser o maior produtor desse tipo de óleo. Na Malásia, nós temos aí uma região que depende muito das exportações de petróleo e de gás, e é a segunda maior produtora também do mesmo óleo de palma que a gente falou. Na Tailândia, nós temos uma boa infraestrutura e políticas que favorecem a instalação de empresas transnacionais. Então, todo aquele favorecimento, né, de diminuição de impostos, temos aí a boa infraestrutura da localização, então tudo isso atrai, né, empresas de todos os locais aí do mundo. E o Vietnã, então, muitas empresas estrangeiras usam sua mão de obra para continuarem competitivas no mercado mundial. Então, a empresa sempre visando lucro, né, ela vai buscar se instalar em uma região onde ela vai conseguir produzir em quantidade, mas tendo maior lucro, né? Então, ela vai buscar esses territórios aí onde a remuneração do trabalhador ainda é pequena, tá bom? Então, é basicamente isso a nossa aulinha de hoje. A gente vai deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? E na nossa próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios aí que a gente foi pedindo para vocês realizarem nas aulas anteriores. Então, na aula de segunda-feira, tá? Acompanhe aí a correção desses exercícios, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês. Tenham todos aí um bom descanso e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.